Teve uma certa vez que a minha mãe estava aqui, eu falei assim pra ela: você quer dar uma volta em um local diferente, que os bolonheses não são muito chegados, assim? Uma certa repulso às vezes de dar uma volta ali e tal. Ah, vamos lá. Aí ela andou aqui e tal, falou: pô, Felipe, aqui é melhor que muito bairro de classe média alta de São Paulo, né? Se não for melhor. Sol para todo mundo, pessoal. Hoje vocês vão fazer um passeio um pouco diferente do que vocês estão habituados aqui em nosso canal, porque eu vou levar vocês em um local não propriamente turístico, um local onde muitos italianos não conhecem e até muitos bolonheses que não moram naquela região. Então é um bairro na zona norte da cidade, depois da estação central aqui da cidade, a estação ferroviária. Eu diria que é um divisor de águas da cidade. Isso historicamente, né? Porque a cidade se expandiu depois da queda daquelas muralhas que a gente sempre comenta com vocês. É um bairro com a maior concentração de imigrantes daqui de Bolonha. Vamos dizer assim, é um bairro multiétnico. Nos últimos anos ele vem mudando um pouco a sua cara, a sua característica, e vocês vão notar isso, eu vou explicar para vocês. Então eu gostaria que vocês acompanhassem esse passeio comigo. Comentem aí o que vocês acham, se é um bairro realmente tão problemático assim, se é muito ruim, se vocês não morariam lá de jeito nenhum. Enfim, é diferente do centro medieval de Bolonha. Isso vocês vão notar. Vamos lá, o calor tá forte, mas eu vou até o final com vocês. Então vamos caminhar para essa direção. O centro de Bolonha ficou para trás. Vamos atravessar a ponte e logo estaremos no Bolonina. Então justamente essa ponte faz a divisão entre o centro histórico de Bolonha e Bolonina. Eles também fizeram uma ciclovia aqui, interessante, uma ciclofaixa, né? Então passa bastante gente aqui. Aqui está a estação de Bolonha. Bolonha Centrale. Então, como vocês estão observando, são muitas linhas, além das linhas subterrâneas, as linhas de alta velocidade. Então, a partir desse ponto, nós já estamos aqui no quartiere Bolonina, local onde nós iremos explorar no vídeo de hoje. Vamos dar uma volta aí e mostrar para vocês. Então, como vocês notam em nossos vídeos, em nossas lives aqui no canal, parece um pouco diferente do que nós mostramos habitualmente lá no centro de Bolonha. Mas olha só, aqui nós vemos uma belíssima igreja, muito bonita mesmo, que marca praticamente a entrada aqui do bairro. Logo mais à frente tem um teatro muito interessante, porque é um teatro dedicado às crianças, né, com programação infantil. Eles estão aproveitando essa época aqui, fazendo uma bela reforma. Então aqui, ó, mais um parquejo de bici, né, um estacionamento de bicicletas. Mais uma imagem para vocês dessa bela igreja. Então vamos seguindo o cotidiano de bairro. Agora, enquanto eu estava filmando aqui, por volta de meio-dia, um sol forte, viu, pessoal? Bastante calor. Aqui vocês estão observando os famosos pórticos de Bolonha, também presentes aqui em Bolonina. Então dá um charme aqui bem especial para esse trecho, que é o principal trecho comercial aqui do bairro, e onde tem também algumas paradas de ônibus. Vamos ver se eu entro aqui. Vamos entrar aqui, vamos lá. Entrar mais um pouco aqui para o bairro mesmo, né? Vamos mostrar aquele clima de bairro para vocês. O que diferencia muito também esse bairro do centro histórico de Bolonha é a presença muito maior de áreas verdes ou de ruas arborizadas como essa aqui. Isso aqui é uma rua muito arborizada, o que é difícil de encontrar no centro de Bolonha por se tratar de um centro histórico medieval. Tudo lá foi muito preservado, né? Como sempre foi.
o que faz com que as características arquitetônicas sejam preservadas. Mas falta sim áreas verdes, né? Enquanto aqui isso é bem servido. Aqui também temos alguns condomínios bastante arborizados também. Estamos em uma época muito bonita, então dá pra gente observar bem a natureza, todo o seu esplendor. E justamente aqui no Quartiere Bolognina é onde se encontra um dos complexos arquitetônicos mais modernos de Bolonha. Não apenas aqui da cidade, mas de toda a região. Olhem só, aqui atrás de mim está um dos complexos administrativos da Comune de Bolonha, além de outros escritórios. Essa praça aqui chamada de Liber Paradisus. Então vou dar uma voltinha com vocês aqui no meio desse complexo. É interessante, né? Acho que muita gente nem espera que aqui em Bolonha tenham edifícios assim mais contemporâneos. Vou descer aqui por uma passagem. Inclusive nós já viemos aqui resolver alguma coisa com a prefeitura. Acho que foi logo que nós nos mudamos para cá. A gente fez um aviso, né, que estávamos morando aqui para fazer residência e tal. Então vamos dizer assim que a gente já utilizou aqui também do complexo. Ele parece algumas coisas que a gente vê lá em São Paulo também, né, na área da Vila Olímpia, do Itaim. Só que um pouco menor, né? São Paulo muito maior essas coisas. Mas é interessante, olha. Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Então aqui justamente a entrada desse edifício que pertence à Comune de Bolonha. Não sei se dá para ver o brasão ali da Comune. Interessante que esse local, Liber Paradisus, se trata de uma lei daqui da cidade de Bolonha, isso lá pelo ano de 1256, que instituiu a abolição da escravidão aqui na cidade. Então isso foi muito importante. Na ocasião, cerca de 6.000 servos foram libertados de seus senhores. Então a Comune pagou aos nobres, né, que tinham esse pessoal a seu serviço, um valor médio por cada servidor liberto. Então o nome dessa praça remete ao importante fato histórico ocorrido aqui em Bolonha. Estamos falando dos anos 1200 e a escravidão aqui, felizmente, já não existia. Aqui é a Casa de Salute Naville, que é como se fosse um posto de saúde, bem moderno, né, como vocês estão observando. Bom, como nós acompanhamos em vários locais do mundo, né, os bairros estão sempre em transformação. E esse bairro, para mim, é um exemplo muito clássico disso. Porque, por exemplo, então, saindo um pouco aqui desse complexo, nós chegamos aqui em um local bem degradado, né? Se a gente olha aqui, todo esse complexo modernizado. E aqui ao lado, um local bastante degradado. Deixa eu levantar a câmera aí para vocês, nem eu tô vendo o que eu estou filmando aí. Mas precisamos nos atentar ao que está acontecendo de fato aqui na região. Observem a estrutura. Mas isso está sendo revitalizado. E esse local era um importante mercado aqui da região. E ele tem um grande valor arquitetônico, que não dá pra gente visualizar assim. Mas essa aqui é uma obra de um grande arquiteto romano, que inclusive leva o seu nome, né? Aqui nesse local, Tetoia Nervi. Nervi é o sobrenome desse arquiteto. Vão entregar à população e isso vai revitalizar a região aqui. Parece papo de corretor, né? Não estou vendendo nada, mas é nítido que depois da reforma desse local, olha aqui atrás de mim, aqueles prédios modernos, eles já fizeram esses prédios há algum tempo, já esperando pela revitalização desse local. Então outros prédios estão sendo construídos e prédios de grande valor. Então isso certamente, acredito eu, vai levar a uma certa gentrificação aqui do bairro, principalmente dessa região, porque esse local será modernizado e terá atrativos para a população. Então aqui durante muito tempo foi uma área muito degradada. Isso já mudou um pouco com a revitalização aqui desse local onde eu estou passando. Então certamente isso terá uma nova cara
daqui a alguns anos. Vocês já viram aqui no canal alguns locais pela Itália, pela Europa, locais que antes eram completamente degradados, foram revitalizados e hoje são locais assim muito prestigiados nessas cidades. É questão de olhar bem, né, ter visão. Por exemplo, se sobrasse dinheiro aqui para mim, com certeza eu compraria um apartamento ali para um investimento e tal, porque eu acho que aqui vai virar. Mas não é o tipo de local que nem eu nem a Elisa a gente gosta assim para viver, né? A gente gosta do local que tem mais história, né? Então o centro de Bolonha tem muita história, né? A gente sai de casa e se depara com a história, mas aqui é uma outra proposta. Tem gente que não está interessado nisso, que é um local, eu diria até mais prático, mais funcional para quem utiliza também o transporte privado. Aqui tem vagas de garagem, vagas nas ruas também, que é muito difícil no centro histórico medieval. Cada um, né, tem um estilo de vida, mas vai ficar bem interessante. Eu acho que vai agregar para a cidade. Olha aí. Fora a rede cicloviária também, bastante qualidade. Então tem uma estrutura aqui muito boa. Então ali atrás de mim, por exemplo, funcionava um centro social, ajudava os imigrantes a se integrarem aqui na Itália, com cursos de língua, etc. Só que com o tempo, esse local acabou ficando bastante degradado também, porque as suas funções, elas foram se alterando. Então aqui virou também um local de festas, né? E isso acabava incomodando as pessoas que moram aqui próximo. Inclusive nós fomos conhecer aí o trabalho deles, e eu achei que, pelo menos na minha opinião, pelo menos o que nós vimos, isso já havia se desvirtuado um pouco a questão social. Isso virou um outro local. Então a prefeitura pediu a reintegração de posse desse local para a reestruturação dessa zona. Isso foi uma confusão aqui, pessoal, porque muita gente acusou a prefeitura de autoritarismo. Eu acredito que esse local foi bastante desvirtuado. A comune, a prefeitura ofereceu um outro local para eles não aceitaram, eles queriam ficar aqui. Então, na verdade, aqui também é um ponto de extremismo, né? Eu acho que eu sou muito do diálogo, a gente tem que conversar, tem que fazer as coisas, mas tudo com harmonia. Também não concordo com as pessoas que dizem que esses locais não devam existir. Eu acho super importante a integração para os imigrantes, né? Esse aqui é um bairro que tem muitos imigrantes. Então vamos seguindo aqui pela parte mais tradicional, né? Aqui do Bolanino. Deixa eu virar a câmera para vocês. Então as ciclofaixas continuam, né, por todo o bairro. Então isso é muito legal. Então tem aquele clima, né, mercadinhos de bairro e tal, que confere também uma autenticidade aqui para esse local. Aqui nós encontramos também muitos mercadinhos de origem étnica, né, mercadinhos orientais, africanos. Então tudo você encontra por aqui também, algumas coisas bem diferentes do que costumamos encontrar no centro da cidade. Então tem essa característica também. Mas qual a origem do bairro? Eu vou contar para vocês enquanto eu vou andando. Vou virar a câmera aqui, assim eu converso mais tranquilo com vocês. O bairro, a origem dele remonta do ano de 1889. Vocês percebem que as ruas são muito retinhas, o bairro todo quadradinho aqui, muito bem organizado. Então era um bairro de operários, né? Tinham muitas fábricas aqui, tinha um pessoal também que trabalhava já com a ferrovia, né? Inclusive aqui também se construíam aparatos para os trens, para a indústria ferroviária. Então a origem do bairro é super operária, né? Origem simples. E essa foi a característica do bairro durante muito tempo. Depois, o bairro acabou se tornando um bairro de imigrantes, porque os bolonheses não queriam morar aqui. Eles sempre gostaram de morar no centro de Bolonha. Então eles deixavam para trás. Muitos compraram casas aqui, como essa construção, né, uma vila. Eles tinham essas vilas de propriedade e eles acabaram alugando. Tinha uma boa renda aí com isso. E o bairro acabou se depreciando bastante pela ausência
dos bolonheses. Depois muitos imigrantes que vieram para cá não se adaptaram também ao bairro, e não se integraram, ou não conseguiram se integrar. Isso é muito complexo, e aí o bairro decaiu bastante. Só que nos últimos anos o bairro vem se transformando, exatamente porque o bairro é bom, como vocês estão observando. E os bolonheses começaram a tirar alguns preconceitos com esse local, também por muitos motivos. Vamos lá. Primeiro foi a modernização da estação de trens de Bolonha. Isso foi muito importante. A cidade mudou muito. A inauguração se deu no ano de 2012 ou 2013, então isso é muito recente. Então uma das revitalizações que foram feitas na estação de trens é que a estação de alta velocidade ela tem uma saída logo aqui pro bairro, e também a chegada de muitos jovens que não encontram apartamentos no centro da cidade, e eles vêm morar aqui. Então esse bairro, como é muito próximo ao centro da cidade, ele vem se revitalizando e vem modificando. Então é um ambiente que já foi muito hostil para os bolonheses, e hoje muita gente já observa com outros olhos. É um estilo de bairro diferente, como eu disse para vocês, né? É um bairro mais prático, menos cultural, vamos dizer. Mais prático, menos história. Depende dos objetivos de cada um. O transporte aqui é muito bem servido, o transporte público, são pelo menos 5 linhas de ônibus que servem o centro e também outras áreas de Bolonha. Mas no centro de Bolonha você faz as coisas todas a pé, né? Assim, tem essa liberdade um pouco maior. Mas como eu disse, assim, é possível também você levar um estilo de vida bem tranquilo aqui. Aqui tem um supermercado bem grande aqui ao lado, coisa que não tem no centro da cidade de Bolonha. Como nós já mostramos para vocês, os mercados lá são pequenos ou médios devido à estrutura arquitetônica da cidade, e aqui você encontra até esses mercados um pouco maiores. Para quem gosta, né, também é uma opção diferente. Eles acabam perdendo um pouco assim o paralelo, né? O que é um bairro bom, o que é um bairro ruim. Ainda bem, né? Tem um passado, né, aqui de algumas confusões com imigrantes e tal. Hoje o pessoal está bem mais integrado também, somente com uma boa integração entre as pessoas que chegam aqui e os residentes, e isso se torna algo muito mais amigável para todo mundo, e é o que vem ocorrendo, né? A mentalidade hoje é bem diferente do que muitos anos atrás, mas ainda tem essa pecha, né, como a gente disse, que nem todos os locais do centro histórico de Bolonha eles são locais assim super interessantes para se viver. Nós que moramos aqui já há algum tempo, a gente identifica, né, quais são os locais mais interessantes, quais são os locais que a gente moraria, outros que nós não gostaríamos, sei lá, por algum motivo. Então, como aqui também, né, no bairro do Bolonina, alguns locais são mais interessantes, outras ruas menos. Uma grande harmonia arquitetônica, e o urbanismo aqui ele é muito qualificado. Eu gosto muito de locais assim onde nós podemos fazer tudo a pé, se possível com poucos carros. Aqui eu já acho que tem uma quantidade de carros um pouco mais do que eu gostaria, mas ó, não é tanto também, né? Então aqui eu tô em uma zona bem modernizada do bairro, bem diferente também do que vocês estão acostumados a ver aqui em Bolonha. Olha aí, tem essa ampla área verde. Tem estilo de Bolonha também, né? Com os pórticos, lógico, não tem qualidade, relevância arquitetônica, né? Mas não deixam de ser interessantes, porque seguem, respeitam a cidade, né? Olha aí, bem arborizado. É bem interessante, muito tranquilo aqui. Sempre que nós passamos aqui, às vezes para dar uma volta de bicicleta ou para fazer uma caminhada, sempre está muito tranquilo. E aquela área ali atrás, a zona Fiera de Bolonha, que é onde se realizam congressos. E Bolonha é uma cidade onde são realizados inúmeros congressos. A cidade, ela fatura muito com isso aí também. É uma característica. O ano inteiro tem feira disso, feira daquilo, feira do esporte, feira da cerâmica, feira da alimentação e tal. Também tem um hotel. Então é uma zona interessante também para quem quer ficar bem perto dessa zona Fiera. Ali na frente nós podemos ver uma estrutura que remete a uma fábrica, como vocês observam, aquelas fábricas antigas. E hoje ela foi reestruturada para ser um centro comercial. Então aí dentro tem um supermercado que serve esse bairro. Então olha só também que interessante, a ciclovia, muito boa. Nós já andamos aqui, ciclovias com mais qualidade do que o centro da cidade, porque
Novamente, aqui é um local mais novo, muito mais fácil construir as coisas nesses locais. Então aqui é a entrada desse centro comercial. Desculpem, às vezes eu falo com a respiração curta por conta da máscara, né? A temperatura aqui já passou dos 30 graus e a máscara dificulta também a respiração. Eu vou andando, vou falando, mas tudo bem. Espero que vocês compreendam a situação. Quem sabe em breve nós podemos retornar com os vídeos sem máscaras e o mundo todo, né? Vamos dizer. Então ali também eu tô vendo aqui uma academia. Fica muito prático, né? Muito tranquilo. Os estacionamentos são subterrâneos também. Mas quem mora aqui ao lado nem precisa utilizar o veículo. Tudo muito prático. É aqui a entrada mesmo. Espero que vocês estejam gostando desse passeio, né? Quase uma live, vai pessoal. Praticamente. Estou tentando mostrar de forma mais próxima possível, como se fosse uma caminhada mesmo com vocês. E é isso que é. Olha que legal, aqui no meio desse parque tem mais uma estrutura industrial, toda reformadinha ali, um condomínio ao fundo, Quartiere Navile, Centro Sociale. Vocês estão vendo, bem organizadinho, né? Esse edifício é onde ficava a sede da companhia de bondes aqui de Bolonha, Tramvie. Vocês acreditam, pessoal? Provavelmente os bondes irão voltar aqui em Bolonha, lógico, modernizados, né? Mas eles são utilizados em muitas cidades aqui da Europa e hoje em dia são muito valorizados também, né? São elétricos. Olha aqui, pessoal, os trilhos deram uma boa solução aqui, ó. Provavelmente aqui é onde também ficavam os bondes, ó. Muito legal. Esse parque em si é a primeira vez que eu entro aqui. Nós não havíamos passado aqui, mas eu já sabia um pouco da história. Aí bem ao lado do parque tem essa zona de condomínios. Por isso que eu digo que o bairro é bom, é muito bom. Vai ser muito valorizado. O metro quadrado dele já é bem mais alto do que alguns anos atrás. E vai ser cada vez mais. Então pessoal, deu para dar uma cansada. Eu acho que deu para vocês visualizarem um pouco do Bolonina. São as nossas impressões aqui. É importante confrontar informações para que vocês tirem a sua opinião. Então essa é a minha opinião. Eu acho um bairro muito bom. Tem alguns problemas, como todos os bairros em todos os locais do mundo tem. Nós gostamos muito de morar no centro de Bolonha, porque o centro de Bolonha é praticamente uma universidade pra gente. Então, para o nosso material que nós produzimos para vocês, para o nosso conhecimento, o centro de Bolonha, ele agrega todos os dias. E o Bolonina é um bairro, entre aspas, mais comum. Ele não é um bairro tão histórico. Por outro lado, é um bairro que, me parece, sempre que eu passeio por lá, é um bairro bem estruturado. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam sobre esse nosso passeio no Bolonina. A nossa intenção é mostrar também outros bairros aqui de Bolonha, porque cada um tem uma característica. E o Bolonina é um bairro que eu diria que é um bairro novo, é um bairro que se transformou bastante, inclusive nos últimos anos. Então quem decide morar lá, eu acho que ele está participando da história e construção do bairro. Sejam os italianos, bolonheses que já estavam lá, sejam os imigrantes, que eu acho que devem se integrar. Então acontece que em algumas situações o imigrante ele acaba não se integrando muito bem,
por diversas razões, sejam elas pela falta de acolhência ou também pelo próprio imigrante que não quer se integrar. Pessoal, isso não acontece apenas com os imigrantes africanos, asiáticos. Muitos brasileiros, comunidades grandes de brasileiros aqui, eles não se integram à cultura italiana. Então, todo final de semana é churrasco, é isso, aquilo. Lógico, tem a sua cultura própria, mas muitos brasileiros, eles não se integram. A verdade é essa. Eu acho que é importante a integração para uma melhor convivência. E aí, quem quiser construir a história desse bairro, esse é o caminho. Esse que eu acredito. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigado a todos. Grazie mille.